Olá, amigos e amigas do Café com Teologia. Quero dar mais uma vez as boas-vindas a vocês que têm nos acompanhado no nosso curso de Teologia, Doutrina, o estudo sobre Deus Pai. As aulas estão liberadas gratuitamente para todo mundo que chegar aqui e quiser assistir. Para quem quiser um certificado, link está aqui na descrição de todas as 6 aulas para você preencher o formulário, solicitar esse certificado e saber o passo a passo de como fazer isso. E hoje nós vamos falar sobre atributos de Deus, vamos falar um pouco sobre Trindade e vamos falar também um pouquinho sobre pericorese, tá bom? São conceitos fundamentais, difíceis em alguns momentos, mas que a gente precisa falar porque são temas relacionados à doutrina do Pai. Numa das aulas, se não me engano, na 4ª aula, eu disse que as doutrinas que nós defendemos aí, que muita gente fica ofendido quando alguém toca nelas, elas foram construídas pela história da teologia. E a grande maioria não são doutrinas sustentadas pela Bíblia, pela Escritura, ainda que tenha versículos que aludem a isso. Não podemos esquecer que a escritura do Novo Testamento foi escrita pela primeira igreja, uma igreja que ainda tem dificuldade de compreender a pessoa de Jesus, que dirá outras relações que vão sendo amadurecidas ao longo do tempo. Eu quero indicar algumas obras também para você ler, porque a leitura é indispensável para você adquirir conhecimento, né? Não só na área teológica, mas em qualquer área, principalmente na área de humanidade. Por incrível que possa parecer, livros especificamente falando sobre Deus Pai não são tão volumosos assim. Não se tem tantos livros assim falando sobre Deus Pai, se tem muito mais falando sobre cristologia, até sobre igreja, né? Mas sobre Deus Pai você pode encontrar livros, manuais de teologia sistemática. Vou indicar 2 que eu considero os melhores. Manual de Dogmática, volume 1, que tem a parte sobre Deus Pai, são 2 volumes, da editora Vozes. E também a Teologia Sistemática do Pannenberg, que é traduzido em português em 3 volumes, é uma obra também excelente. E hoje eu quero mostrar para vocês esses 3 livros. O Mistério e o Mundo, da Maria Clara Bingemer, fala sobre a relação de Deus e da fé em Deus na contemporaneidade, nesse tempo de descrença, né? Nesse tempo de crises com as instituições religiosas, com a autoridade, etc. Esse é um livro que vale muito a pena sobre esse assunto. E os outros 2 têm um diálogo com a história, como não podia ser diferente, né? Que é do Luiz Ladaria, todos os 2 livros. Esse daqui é o Deus Vivo e Verdadeiro, Luiz Ladaria, tá? Da série teológica da editora Loyola. É uma série muito legal, vale a pena, o Deus Vivo e Verdadeiro, Luiz Ladaria, e ele faz uma análise de como essa doutrina do Pai ela vai sendo compreendida e desenvolvida ao longo da história do cristianismo. E o outro livro, que é da mesma coleção e do mesmo autor, o Luiz Ladaria, falando sobre a Trindade. Tá? Trindade. Você pensa que vai compreender a Trindade? Bom, no final eu vou falar sobre isso e é bom você ficar até o finalzinho, tá bom? Voltando lá atrás na história da teologia, nós devemos lembrar o seguinte: a doutrina cristã ela vai sendo aprofundada e construída na era conciliar, ou seja, a partir de 325 da era cristã, a partir do concílio de Nicéia. Os grandes concílios, né, que constroem essa teologia, essa doutrina, é o concílio de Nicéia, 325, concílio de Constantinopla, 381, depois nós temos o concílio de Éfeso, em 431, e por fim, pelo menos dessa época, depois tem vários outros concílios e tal, mas os 4 grandes, termina com 451 no concílio de Calcedônia. Agora, quando a gente faz essa reflexão sobre os concílios, aliás, olha que proposta que eu tenho para lhe fazer.
um curso sobre história dos concílios da igreja. Se você acha essa uma boa ideia, escreva aqui nos comentários desse vídeo as palavras História dos Concílios. Se a gente tiver aí pelo menos uns 20 comentários com essas palavras-chave, eu vou desenvolver, assim como a gente tem feito aqui nesse curso, um curso sobre História dos Concílios, tá bom? Mas tem que ter pelo menos 20 comentários, senão eu não vou fazer, tá certo? Vou fazer outra coisa. Se você quiser 20 comentários aqui de pessoas diferentes, é claro, a gente pensa num curso dessa natureza que valerá muito a pena, tenha certeza disso. Agora, no primeiro concílio, Nicéia, e depois no segundo, Constantinopla, nós temos uma construção muito interessante, que foi o primeiro credo cristão, né? Pelo menos o credo mais bem elaborado, que inclusive eu vou usar aquela versão, embora vai ser só um trechinho, a versão que se transformou na oração do Creio em Deus Pai, que na verdade era a definição do credo, das principais coisas que a igreja acreditava. É uma expressão de teologia sistemática, ainda embrionária, é claro, mas os principais temas da teologia sistemática estão presentes lá no credo niceno-constantinopolitano, que ele é apresentado em Nicéia e aprofundado, corrigido em Constantinopla. E nós vamos pegar a parte que fala sobre Deus o Pai, que você vai ver que é bem pequenininha. Porque o grande tema da era conciliar, Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, o grande tema é Jesus Cristo. A gente tem 90% da nossa doutrina, ela foi construída pelos concílios. Mas muitas vezes, principalmente os evangélicos protestantes, querem apenas as definições conciliares que lhe interessam, né? Desprezam, por exemplo, a definição conciliar dos 4 concílios antigos que fala que Maria é mãe de Deus, por exemplo, né? Eu tenho um card aqui, eu vou deixar um vídeo que eu fiz sobre esse tema para você assistir depois também. Bom, mas é o mesmo concílio, ou os mesmos concílios que falam que Maria é mãe de Deus, falam, por exemplo, que falam sobre a Trindade, falam que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos, tal. Agora, o grande tema é Jesus. Os concílios gastam toda a sua energia, todo o seu tempo para falar sobre a pessoa de Jesus e os outros assuntos todos vão ficando à margem. Era até natural, porque a igreja não sabia quem era Jesus. 300 anos depois, e a igreja não sabe quem é Jesus. E ela crê nele, né? E é preciso aprofundar, não só para que a igreja amadureça os seus argumentos, como também a igreja se defenda diante das propostas que vão se afastando daquilo que era o aceitável sobre Jesus. Agora, é claro que tem muito da instituição religiosa, da estrutura de poder. É claro que essas definições conciliares, elas ainda são muito pouco compreensíveis. Não vem com essa história de que você conhece um teólogo que é capaz de falar tudo o que disseram sobre Jesus, que ele sabe o significado de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, falando sobre a diferença entre criado e gerado, consubstancialidade, trindade. Se tiver, é porque ele não entendeu nada, né? Porque essas são questões que são difíceis de definir ainda hoje. E como diria o José Maria Castilho, um teólogo que você tem que conhecer, tem que ler, os concílios afastam mais do que por exemplo, os evangelhos falam sobre a pessoa de Jesus, por exemplo. Agora, o assunto não é cristologia, o assunto é o Pai. E no credo está dizendo assim, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos tentar ver as problemáticas que nós temos diante dessas definições, né? O credo abre com essas definições. Nós, a igreja, agora quem é essa igreja? É uma igreja composta dos bispos, porque só participa dos concílios desde Nicéia
os bispos da igreja. Não é uma igreja que está ali representando o povo comum, o povo simples, o povo que faz parte lá da sua membresia, nem tampouco os líderes do baixo clero, né? São os concílios formados por bispos. E eles estão dizendo, em nome de toda a igreja, nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha, você talvez não tenha percebido, mas nós temos aqui definições importantes, hein? E olha, outra boa notícia para você, vai vir aí em breve um curso destrinchando o credo niceno-constantinopolitano. Um curso falando sobre o credo niceno-constantinopolitano, da gente pensando nessas definições passo a passo, hein? Se você gostou da ideia, acho que vale um like, com certeza. Aliás, você tem apoiado esse canal, você já é membro do canal, poderia ser, né? R$14,99, é tão baratinho, e você ainda participa do grupo de estudos. Vale a pena apoiar esse trabalho, hein? Não é fácil manter um canal no YouTube, fazendo conteúdos quase que diariamente por aqui, com qualidade, com conteúdo técnico, de maneira acessível, né? Sem ter instituição, estruturas por trás. Então, nós dependemos do seu apoio, suas ofertas, sua membresia aqui no canal, sendo membro do clube de canais daqui do nosso canal, né? Do seu like, da sua curtida, da sua inscrição, enfim. Nos ajude, viu? Agora, veja bem, cremos em Deus Pai. Aqui a gente já tem a primeira questão. O concílio define Deus como Pai. Pai aponta para uma figura masculina. E Deus, ele vai sendo apresentado ao longo da história como uma figura masculina, como uma representação de uma figura masculina. Isso começa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Igreja Antiga não é diferente, é uma estrutura patriarcal, é uma estrutura androcêntrica, ou seja, centrada no masculino, centrado na figura masculina, na figura paterna, inclusive. Então, por isso, Deus ele é apresentado como Pai. Agora, não se esqueça que se os seres humanos são imagem e semelhança de Deus, e os seres humanos são feitos como masculinos e femininos, a única diferença é biológica, não é qualitativa, não é essencial, porque somos todos e todas imagem e semelhança de Deus, significa que o masculino e o feminino estão em Deus. Porque nós viemos dele, não há vida fora dele, então o masculino e o feminino vêm dele, estão nele, né? E por isso você homem, você mulher que nos assiste, somos sua imagem e semelhança, então o masculino e o feminino estão nele lá. E o Antigo Testamento, inclusive, nos apresenta Deus nas suas relações maternas. Maternas, como lá a galinha que acolhe os pintinhos debaixo das asas, como, por exemplo, a mãe que amamenta, a mãe que gera e dá à luz. Isso é uma representação materna, é uma representação feminina. Aliás, o termo usado, que foi traduzido como espírito lá do hebraico, é um termo feminino. É ruá, é um substantivo feminino. Então, Deus é pai? Sim, ele é pai, mas Deus também é mãe, né? Deus também é mãe, porque imagens maternas são atribuídas a Deus, e Deus é espírito, e o masculino e o feminino estão nele. Deus não é um ser humano com o sexo no sentido biológico definido, né? Sentido biológico, como nós seres humanos somos. Nós temos lá um órgão genital masculino e feminino. Deus não é assim, porque Deus é espírito. Deus não é um ser humano como nós somos. Mas como somos imagem e semelhança dele, o masculino e o feminino estão nele, né? Então Deus é pai, mas Deus também é mãe. E o texto bíblico aponta também para isso, embora predominantemente para a sua paternidade, uma vez que ela é construída, esse texto é construído numa cultura patriarcal.
E ele é todo poderoso. Nossa, isso é problemático. E precisamos entender também o contexto da igreja na antiguidade, que é um contexto de influências gregas, de influência do helenismo, por exemplo, e de influência do Pantocrátor, que era as divindades todo-poderosas lá do pensamento grego, que intervém, que altera o curso da vida, que altera o curso da natureza, etc. E para muitas pessoas é assim que Deus age, intervindo aleatoriamente o tempo inteiro na sua criação, na própria natureza, para punir, para castigar e tal. Enfim, isso tem muito mais a ver com um Deus grego do que com o Pai de Jesus, como nós vimos na aula passada. O Pai de Jesus Cristo é todo-poderoso em amor. Não significa que ele vai intervir e mudar toda a terra por causa de alguém. Não significa que ele vai intervir na natureza que ele criou e disse que era bom, que era boa a natureza, a criação era boa. Não é? Então ela foi feita para caminhar, para se desenvolver. Não que ele não participe, ele participa, é claro. Ele não é um relojoeiro que construiu um relógio e deixou lá para ser tocado por si só. Não, mas ele dá espaço para a vida, mas está presente com toda certeza. E também afirma esse Deus como o Criador dos céus e da terra. Lembrando o contexto daquela época, que era um contexto de terra plana, de que a Terra era parada, referência do universo, não se tinha uma farpa do conhecimento sobre o universo, os planetas, as estrelas que se tem hoje, e mesmo assim não é todo o conhecimento, acho que nunca será, mas naquela época, com conhecimento muito limitado, se entende Deus como Criador dos céus e da terra, e ainda tem essa concepção de vários céus, por isso a expressão no plural, que é o céu, o primeiro céu onde voam as aves aladas, o segundo céu onde estão os astros, o sol durante o dia, a lua durante a noite, a terra é plana, né? Então eles fazem esse rodízio nessa leitura, a terra é plana, hein? Pelo amor de Deus, a terra é esférica. E acima, no terceiro céu, seria a morada de Deus, por isso que ele é o Criador dos céus, no plural, né? Depois, é claro, a ciência vai mostrar que não existe esses compartimentos dos céus, etc, etc. E da Terra, mas não só da Terra, de todos os planetas. E pensar que essa Terra tão pequena, tão limitada, tão comparável a um grão de areia numa praia, seja o centro de todas as coisas, principalmente você, ser humano, eu, você, que somos ainda ínfimos diante de uma Terra que já é ínfima diante do universo, achar que é a referência de todas as coisas, claro, é um equívoco, embora Deus continue nos amando, se relacionando com essa Terra, com essa vida criada por Ele e criada pelas suas mãos generosas, assim como Ele criou todas as coisas. É isso que a definição conciliar quer dizer, não é um pormenor sobre ciência, mas que ele é o criador de tudo quanto existe, daquilo que era conhecido e daquilo que ainda não era conhecido, né? Enfim, então nós temos essa definição conciliar, como também nós devemos falar sobre os atributos divinos. Bom, num curso tradicional sobre o Pai, quando se pensa em atributos, sempre se fala lá de que Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso, tal. E tudo isso tem sentido, é claro, né? Deus é amor, o próprio texto bíblico fala isso. Deus é justo, mas não justiça no sentido retributivo, jurídico do termo, né? Porque muitos teólogos tinham influência jurídica, como Anselmo, que imagina aquela ideia de que Deus foi ofendido e, portanto, ele exige o pagamento de uma dívida para ser satisfeito, e aí ele transforma Jesus como alguém que vem pagar essa dívida. E aí muitas pessoas acham que Deus é sempre alguém insaciável, que quer até que seu filho morra da maneira mais cruenta para lhe pagar uma dívida dos seres humanos, porque ele ficou ofendido na sua glória. Para muitas pessoas, Deus é aquele que está sempre clamando para que vão à igreja adorá-lo, etc.
Bom, se você não adora, é um problema seu, e a adoração não é só aquela expressa na celebração litúrgica, seja do tempo que for, mas a vida é o espaço para adoração a Deus, né? Quando você ama o próximo, cuida da família, dá pão a quem tem fome, é justo nas suas relações, é acolhedor, você está adorando a Deus, tá certo? Também a gente se lembra de outros atributos, e os mais famosos são onipotência, onisciência e onipresença. Mas antes eu quero falar de outras questões por definição. Primeiro, só a divindade é perfeita. O ser humano não é perfeito. Nada do que foi criado com perfeição. Isso não tem o menor sentido, porque o que foi criado é dependente, então não pode ser perfeito. Perfeito é apenas quem cria. Só o Criador, que existe em si mesmo, que é e não existe, ele é em si mesmo, é que pode criar outras coisas e criar a vida. O ser humano é criatura, toda criatura é limitada. Só o Criador é perfeito. Então, perfeição só cabe à divindade criadora, né? Segundo, ele é eterno, né? Nós somos seres finitos, um dia a nossa vida acaba. Mas Deus é eterno, ele nunca teve início e nunca terá fim. E essas questões de onipotência, onipresença e onisciência, esse prefixo oni significa algo como super, hiper, mega, né? Ou seja, é um superlativo, uma vez que os seres humanos têm a possibilidade de serem potentes, de terem alguma potência, de serem presentes. Eu estou presente em algum lugar, você está presente em algum lugar agora. De serem cientes, nós temos ciência de um monte de coisa. Agora, Deus é superlativo em relação a isso. Se nós temos uma potência, Deus é onipotente, ele tem toda a potência. Se nós estamos presentes num lugar, Deus é onipresente. Ele está presente em tudo, em todos os lugares. Se nós temos alguma ciência, ele tem toda a ciência, ele é onisciente. E onde essas questões foram definidas? Na Bíblia? Óbvio que não. Claro que você não vai encontrar na Bíblia nem as palavras e nem os conceitos, porque a Bíblia mostra um Deus esvaziado, que abre mão da sua divindade por amor. Esses conceitos, eles são do século V, já estamos na transição da Idade Medieval para a Idade da Idade Antiga para a Idade Medieval. Esses textos vêm à tona no século VII com Pseudo Dionísio, algum autor que escreveu esses textos lá por volta do século V e que pensou nos nomes de Deus, que pensou na hierarquia angelical. Aliás, você acha que o que você sabe sobre anjo é estruturado pela Bíblia, né? Você está enganado pra caramba, não só com anjo, mas com relação a demônios e diabo, porque 90%, 90 não é 100, viu? Mas 90% do que você sabe sobre anjos e sobre demônios foi construído na Idade Medieval como uma maneira de pastoral do medo, de manipulação e aprisionamento das pessoas, e muitos, com o mesmo propósito, fazem questão de manter essa estrutura. Aliás, quando se pensa nas hierarquias celestes, se pensa baseado na obra do Pseudo Dionísio na virada da Idade Antiga para a Idade Medieval. Vem aí os meus cursos de História da Igreja, matricule-se nele para você aprender também essas questões, né? E aí esse Pseudo Dionísio apresenta Deus como tendo um superlativo em relação ao ser humano. Deus é mais presente, Deus é mais potente, mais ciente, e ele o é no sentido pleno, segundo os argumentos do Pseudo Dionísio. Agora, é claro que a gente pensa na Trindade. O que seria a Trindade? Você acha que eu vou lhe tirar todas as dúvidas sobre a Trindade? Trindade é uma definição da história da teologia, que é o mesmo Deus que se manifesta em pessoas diferentes. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Não existe essa definição de primeira, segunda e terceira pessoa. Se alguém é segunda, se alguém é terceira, é porque tem alguém acima e aí acaba com a soberania e com a divindade. Eles são igualmente divinos. E o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai.
mas ambos são Deus, no sentido singular. A Trindade também tem uma relação entre si, e essa relação ela não é hierárquica, como nós costumamos pensar de Pai, Filho, Espírito, primeira, segunda e terceira. Essa é uma herança da influência grega no pensamento cristão, que vai desde a antiguidade, mas a relação entre as pessoas divinas deve ser pensada naquela definição de pericorese, que é a palavra que gerou, por exemplo, coreografia, porque é um movimento circular e não piramidal. Quanto mais piramidal, mais hierárquico. Quanto mais hierárquico, menos abertura para o carisma e para a ação do Espírito. Quanto mais hierarquizada é uma igreja, menos presença do Espírito ela tem. E a Trindade, ela não se define como a maioria das igrejas se define, de modo piramidal, engessado, hierárquico e com pouca mobilidade. A Trindade, ela é representada pela pericorese, a relação de interpenetração das pessoas divinas. Ou seja, uma relação harmônica, dançante e circular, não é hierárquica, é circular. Não há hierarquia entre as pessoas, mas é uma relação dançante, porque é vibrante, tem vida, tem movimento. E o que tem vida tem movimento, o que não tem vida é que é parado, engessado, como as hierarquias das mais estruturas que você puder pensar. Quanto mais hierarquizado, mais engessado, mais paralisado, mais estático. E o que é estático é que não tem vida, porque a vida tem movimento, a vida tem dança, a vida tem relação, a vida tem envolvimento, e por isso ela é vida. E a relação da Trindade tem vida em si, porque é um movimento circular e é um movimento dançante, cheio de vida, cheio de graça, cheio de alegria, cheio de movimento e que gera vida também. Isso é muito importante. E, aliás, essa relação nos chama a uma relação semelhante. Toda vez que uma igreja se hierarquiza e se engessa, ela está se distanciando do que é a Trindade, que é dançante e circular. Embora exista dons, ministérios, vocações, responsabilidades na igreja também, conforme o próprio Deus assim o deu e vocacionou. Mas nós somos chamados também para vivermos o equivalente humano à pericorese divina, que é a koinonia, que é a relação entre irmãos e irmãs e a compreensão de que nós somos iguais, apesar de termos responsabilidades diferentes de acordo com o que nós exercemos, apesar de termos vocações diferentes, é importante para que haja o crescimento entre as pessoas, mas nós temos que ter uma relação fraterna, porque superior de fato só o Pai, e o Pai é um só. Por isso Jesus nos ensina a não chamar ninguém de Pai, não no sentido familiar, mas no sentido hierárquico, porque só o Pai é superior a todos e todas, e nós somos todos irmãos e irmãs, e por isso estamos numa mesma relação. Então, é claro, na igreja, aquele que é o presidente da igreja ele tem mais responsabilidade, ele está ali como mediador dessa comunidade, deve ser respeitado, sim, deve você colaborar com ele. Se você faz parte de uma igreja, você tem a obrigação moral de colaborar financeiramente, no trabalho, no apoio. Se não está te interessando, se você não sente parte daquilo, se é uma coisa distante do que deveria ser, sua alternativa é sair fora, né? Porque enquanto você está, você é moralmente obrigado a contribuir. Se não está bom, sai fora e vai encontrar alguém do qual você se encaixe e possa contribuir, trabalhar e ajudar também, sem dúvida nenhuma. Agora, as funções não faz de nós melhor ou superiores que os demais. Nós somos irmãos e irmãs e somos chamados a viver a koinonia, que é a representação humana, ainda que limitada e imperfeita, da pericorese divina, que é a relação plena, harmônica, dançante e circular entre as pessoas da Trindade. E assim nós vamos chegando ao final dessa aula, que é a sexta,
e ao final do nosso curso de Teologia, o estudo sobre Deus Pai. Espero que você tenha gostado, deixe a sua curtida, o seu like, compartilhe esse vídeo, se ainda não é inscrito já deveria ser. E se você quiser um certificado que você participou desse curso, você deve participar e curtir de cada aula. E aqui tem um link do formulário para você solicitar e tem uma taxinha de R$30 que você paga pelo Pix aqui do nosso canal, cafécomteologiaoficial@gmail.com é a chave Pix e também o e-mail, está escrito tudo isso na descrição do nosso vídeo. Fique ligado, fique ligada, porque outros cursos virão por aí e também, é claro, segundas, quartas e sextas, sempre às 8 horas da noite, tem conteúdo novo estreando aqui no canal. Grande abraço, muito obrigado pela sua companhia ao longo dessas aulas, ao longo desse curso. Você é bem-vindo aqui com a gente. Permaneça aqui conosco nos vídeos, nos outros cursos que já tem disponível no canal. Torne-se membro também e vem outros cursos por aí. Fique bem, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.